Então, agora nós vamos começar o nosso estudo da carta aos Colossenses. Então, agora eu vou fazer um breve resumo do que se trata essa carta. Então, vamos lá. Antes de a gente começar essa leitura e os devocionais, a leitura bíblica e devocional, baseados no livro de Colossenses, eu acredito ser muito importante nós fazermos esse breve resumo, para a gente entender do que se trata a carta aos Colossenses e termos uma ideia do que estava acontecendo naquela época. Então, eu vou situar e dizer algumas curiosidades para você. Seja bem-vinda, Larissa. Colossos era uma cidade de águas frias e próxima das duas outras cidades, Hierápolis, que possuía águas termais, e Laodiceia, que era uma cidade maior, um tipo de centro comercial daquela época. Mas essa cidade ela possuía uma dificuldade de abastecimento de água. Depois a gente vai ver em Apocalipse, por exemplo, citar essa cidade, né? Paulo, em determinado momento, pede para que essa carta que foi direcionada aos irmãos em Colossenses também fosse lida nas igrejas dessa cidade, de Hierápolis e de Laodiceia. Isso está lá em Colossenses 4,16. Oi, Dionísia. Oi, Iona. Oi, Patrícia. Então, como a gente já disse isso outras vezes e você já viu isso, né? A forma literária é uma carta. Portanto, esse é um estilo literário mais pessoal. Então, é possível que nós percebamos, por exemplo, o caráter do escritor, porque é uma linguagem que nos torna próximos ao escritor, né, dessa carta. Paulo deixou muitas cartas, então temos essa impressão de que nós conhecemos Paulo muito bem, porque ele escreveu muitas cartas. Justamente por ser uma carta, podemos perceber a intensidade, a preocupação e até mesmo a urgência com que ela foi escrita. De acordo com o comentário bíblico de Colossenses de William Barclay, as cartas de Paulo seguem o mesmo modelo básico de centenas de cartas particulares escritas no mesmo período. E elas obedeciam às seguintes seções. Quando você estiver lendo as cartas de Paulo, você também vai prestar atenção neste modelo. Ele sempre seguia este modelo que era típico da época. Então, ele faz uma saudação inicial, ele se apresenta, ele roga pela saúde dos destinatários, a quem ele está escrevendo, ele agradece a Deus pelo que ele está vivendo e pelas pessoas, né, a quem ele está escrevendo. Ele escreve um conteúdo especial, que é do que se trata aquela carta, e, finalmente, ele faz as saudações especiais e encerra a carta. Olá, Maria José, olá, Carol, olá, Ona, sejam bem-vindas. Então, podemos perceber na leitura da carta uma certa preocupação de um amigo que recebeu notícias do que tem acontecido naquela cidade. Afinal, Paulo, quando escreveu essa carta, ele se encontrava preso e recebia as notícias por Epáfras. Epáfras era um cooperador e fiel ministro de Cristo. Então, ele é que contava o que estava acontecendo com as igrejas para Paulo. Isso está lá em Colossenses, capítulo 1, verso 7. Certamente que quando Paulo escreve essa carta, ele não está pensando em nenhuma de nós, mas sim naqueles irmãos aos quais ele recebeu a notícia. Porém, a palavra de Deus ela é atemporal. E a mesma palavra que fez total sentido para aqueles destinatários, os nossos irmãos lá em Colossos, elas também fazem sentido para nós, hoje, no nosso tempo. Afinal, como bem sabemos, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. 2 Timóteo 3,16. Mas agora, vou tentar ir direto ao ponto. Afinal, do que se trata essa carta de Paulo? Oi, Kelly. Oi, Belle. Sejam bem-vindas. Deixa eu dar um tchauzinho aqui para elas. De acordo com o reverendo Augusto Nicodemos, em um artigo escrito para o blog Voltemos ao Evangelho, intitulado A Pessoa e a Obra de Cristo, o tema central dessa carta é a suficiência de Cristo para a vida e a salvação.
Naquele momento, havia uma heresia circulando e que ameaçava infiltrar-se no meio da igreja. Qualquer semelhança com o que está acontecendo agora é pura providência divina, viu, meninas? Afinal, hoje também nós temos muitas heresias rondando as nossas igrejas. Para combater a heresia da época de Paulo, naquela época, Paulo encontra a melhor arma, que é a proclamação da pessoa e da obra de Jesus. Como forma de combater os falsos ensinos gnósticos, Paulo afirma que Cristo é o Senhor sobre tudo e que nele todas as coisas foram criadas. Agora talvez você esteja se perguntando, né? Que raio de ensinos gnósticos são esses? Então eu vou tentar, de forma resumida, de forma breve, explicar para você do que se trata essa heresia gnóstica, né? Então, os gnósticos acreditavam que a matéria, então a gente vai entender corpo físico, ela é perversa e o espírito é bom. Tudo que é espiritual é o que é bom. Então, sendo assim, eles acreditavam que qualquer coisa feita pelo corpo, vamos imaginar aqui, né? Vamos entender o pecado que a gente comete com o nosso corpo físico, não tinha valor algum, pois a verdadeira vida só existe em espírito. Daí, por exemplo, toda a nossa teologia que nós cremos, né? Nós cremos em quê? Nós cremos em um Salvador que é 100% Deus, que é 100% homem, Jesus Cristo. Ele foi feito de matéria, Jesus era feito de matéria, né? De corpo físico. Então, se a gente entender isso como verdade, o que eles acreditavam, o que eles pregavam como verdade, se nós cremos, iria jogar tudo por água abaixo o que nós cremos. Por exemplo, que o sacrifício carnal de Cristo não teve valor, já que ele sofreu na carne, não em espírito, né? Então não faria sentido. Agora, para vocês ficarem pasmadas, porque eu fiquei. Em um estudo também do Nicodemos, sobre gnosticismo, eu descobri que esses gnósticos apresentavam-se como os discípulos de Cristo. Em determinado momento, ele lê um trecho de uma carta de um apóstolo gnóstico, escrevendo muito semelhante, porque as cartas tinham essa mesma estrutura, e ele se apresenta como apóstolo de Cristo a um discípulo seu, e ele dá conselhos e dá ideias e dá pensamentos contrários à palavra de Deus. E aí você deve pensar comigo, né? Como assim? Um gnóstico cristão? Esse conceito é automaticamente um osímoro, excludente entre si. Não é possível eu ser um cristão e ser um agnóstico, e ser um gnóstico. Esses dois conceitos, eles são excludentes entre si. Os gnósticos acreditavam que a salvação vinha através do conhecimento. E nós, os cristãos, nós cremos em quê? Nós cremos que a salvação se dá por meio da fé em Jesus Cristo, ou seja, salvação e fé em Cristo é um conceito inextricável, impossível se dissociar. Agora eu quero abrir um parênteses aqui, quero chamar a atenção, a Rafa, eu vi que entrou aqui. Vocês viram que eu usei duas palavrinhas difíceis aqui? Deixa eu explicar para vocês por que eu usei essas palavras. Era um desafio que eu tinha que cumprir, tá bom? Nós temos um grupo que se chama Wise Girls, e um dos livros que nós estamos lendo Isso Muda Tudo. Nós descobrimos essas duas palavrinhas, osímoro e inextricável. E nós lançamos um desafio, que cada uma tinha que escrever um texto contendo essas duas palavras. Acabei de cumprir o meu desafio. Então, nós podemos resumir ainda mais dessa forma o conteúdo dessa carta. Cristo é o cabeça do corpo e a plenitude se encontra nele, que criou todas as coisas e está acima de todas as coisas. Tudo está em Cristo. E é disso que nós falaremos as próximas 8 quartas-feiras. Quais são as características de uma mulher que reconhece Cristo como cabeça
e que encontra a plenitude de vida somente em Cristo. Eu não sei se vocês já começaram aí a ler o e-book. Para você que ainda não recebeu o e-book, você pode solicitar aqui na bio, tem um link, e esse link vai te direcionar para uma página e você pode solicitar o seu e-book por este canal ou pelo WhatsApp, se você tiver o meu contato ou qualquer contato de alguém aqui da Vibe Igreja. Então, agora eu quero ler para vocês o prefácio do nosso e-book, Uma Mulher Segundo Colossenses. Então, a cada encontro, eu vou ler um dos devocionais que foi colocado nesse e-book. Que lições podemos extrair do livro de Colossenses? Recentemente, tive o privilégio de estudar este livro em dupla com uma grande amiga de infância. Inclusive, ela escreveu o último devocional do e-book. Chegamos a tantas conclusões. Este livro foi alicerce para tantas conversas profundas, tantos confrontos. Espero que, assim como fui impactada com este livro, Colossenses, você também possa ser. Para me ajudar na missão de transmitir uma palavra abençoadora para a sua vida, convidei algumas irmãs, amigas em Cristo, para me ajudar. Procuramos extrair o que há de melhor, mas preciso confessar que este livro é riquíssimo. Certamente, quando você o ler, também extrairá preciosidades para a sua vida e seu relacionamento com Deus. Aqui você aprenderá que uma mulher, segundo Colossenses, tem sua identidade baseada numa vida digna, pois deve refletir o sacrifício de Jesus na cruz pela humanidade. Esta mulher, ela reconhece a supremacia de Cristo em todo o plano maravilhoso de reconciliação entre nós, pecadores, e Deus. Você também verá que essa mulher é firme, suas raízes são profundas e alicerçadas na palavra de Deus. Verá também que essa mulher não é legalista, não cria as próprias regras para o relacionamento íntimo com Deus. Afinal, todo o necessário foi feito por Cristo na cruz. Aqui você também verá que a mulher, segundo Colossenses, é de alto nível, pois mantém seus pensamentos cativos nas coisas do alto. Essa mulher é rica daquilo que dinheiro nenhum pode comprar. Ela é rica, pois ela é cheia da palavra de Deus. Verá também que ela é protegida por Deus, quando Ele nos ensina como devemos nos relacionar com nossa família e seguimos essas instruções, Ele nos protege. E por fim, você verá que a mulher, segundo Colossenses, sabe o que é prioridade. Ela prioriza o seu Deus. Eu quero ser essa mulher. Eu quero ser uma mulher, segundo Colossenses. E você? Espero que vocês tenham gostado do nosso momento. Espero que vocês embarquem nessa jornada comigo, estudando o livro de Colossenses. Eu espero que vocês tirem esse momento da tarde. A gente não vai se alongar. Eu sinto muita saudade de vocês, mas como a gente disse, é uma hora do recreio, é uma pausa. A gente não pode se alongar porque eu sei que todas vocês têm atividades a fazer. Então eu louvo a Deus porque você pôde estar conosco, né, essa tarde. E eu gostaria de, já caminhando para o final, se você tem um pedido de oração e quiser compartilhar aqui, eu gostaria que a gente orasse para encerrar o nosso momento devocional, Hora do Eu Creio. Eu creio que o Senhor falará muito ao seu coração e ao meu coração também. Enquanto vocês colocam aí os pedidos, eu vou compartilhar um pedido de oração da irmã Janine, pela vida da mãe dela, que Deus esteja restaurando a saúde, né, da irmã Leila. Se você tem um pedido, pode colocar ele aí nos comentários, que a gente vai aguardar uns minutinhos aqui. Enquanto isso,
a gente escuta essa música aqui, Ajuntamento. A gente não está junto presencialmente, mas eu sei que em espírito nós desejamos muito estarmos juntas. Ok? Sua vida profissional, Monize.